Esta é um resumo da canalização recebida do alienígena que foi encontrado em Varginha, dos três indivíduos. Por absoluta falta de tempo para escrever, vou relatar a canalização. Meu nome é Jethro de Loxlock. O alienígena foi recebido 2 vezes para canalização nos últimos 2 dias. Nós estamos na data de 16 de outubro de 2008. A canalização foi recebida e a informação transmitida foi aproximadamente a seguinte: 2 indivíduos alienígenas capturados em Varginha encontram-se atualmente hospedados em uma facilidade do governo brasileiro na cidade de Piquete, próximo à cidade de Itajubá. Estão dentro de uma área de segurança máxima e essa área é normalmente utilizada para armazenamento de equipamentos bélicos e produção de equipamentos bélicos, armamentos e coisas desse tipo. É uma área de segurança máxima onde eles estão colocados, facilmente identificável pelas pessoas que lá têm contato com ele. Não existem sensitivos na instalação capazes de poder conversar ou receber a canalização passada por essas entidades. Eles não falam em absoluto a nossa linguagem, apesar de emitirem ruídos. A comunicação deles obedece a outro tipo de informação. Normalmente é transmitido através de vozes intracranianas produzidas por variação no campo gravitacional. Não sabemos exatamente o que isso vem a ser. Segundo, eles estão sendo alimentados com um determinado tipo de comida mais própria para humanos. Quem passou essa informação foi um terceiro indivíduo alienígena que conseguiu transmitir, canalizado isso para nós, sendo que esse indivíduo foi alvejado por provavelmente armas de fogo no dia da sua captura, sendo então dado como morto, levado para uma facilidade e congelado. Ele, mesmo congelado, consegue fazer essa transmissão. Não sabemos exatamente se o que ele está transmitindo é parte do seu corpo congelado, ou das partes desse corpo congelado, ou se ele está dentro de uma faixa que nós chamamos de dimensão da informação, ou a 5ª dimensão, transmitindo essa informação para nós. É usual recebemos essa informação de 5ª dimensão quando se trata de fenômenos de natureza mental, mentalista ou psíquicos. Essa entidade está sumamente preocupada com a saúde dos seus 2 colegas hospedados. Eles não estão sendo alimentados adequadamente, como informamos. A alimentação desses indivíduos alienígenas é semelhante à alimentação oferecida para vegetais. A informação é de que são entidades biológicas com composição física equivalente a vegetais. Curiosamente, eles podem se movimentar com uma certa lentidão, porém eles também podem alimentar-se diretamente a partir do solo, a partir dos elementos do nosso ar atmosférico e a partir da luz solar, tal qual acontece com um vegetal. Ele também extrai da água parte da sua alimentação. A informação que nos passou é que os vegetais, os animais consumidos pelos humanos
são apenas uma transformação dos materiais encontrados na água, na terra, no ar e na luz solar. Foi informado também que qualquer consideração sobre estes 4 elementos alquímicos do passado não é mera coincidência, sendo esses os elementos que produzem toda a cadeia de alimentação aqui em Gaia. Gaia é o nome dado por esses alienígenas e outros quando se referem ao planeta Terra. Ele solicitou que fosse colocado na região ou na área onde eles estão hospedados recipiente com uma quantidade de água razoável, água de preferência pura e corrente, se possível extraída de fonte mineral. Que fosse colocada também uma quantidade de terra que seria extraída da região próximo onde existem minas de bauxita ou alumínio. É uma terra que deve ter um teor alcalino, deve ter um certo grau de magnésio, nitrogênio, potássio e alumínio, além dos outros componentes normais da terra, como argila e silício e outras partes. Essa terra serve de alimento para esses seres que extraem dela os elementos para manter os minerais em seu organismo, e da água para compor, a partir da eletrólise da água, o hidrogênio e oxigênio que absorvem dentro de seus organismos. Além disso, precisam de banhos de luz solar constantes, pelo menos de 12 horas ao dia, não luz solar direta incidente, porém luz solar sempre presente, e fazem um ciclo de vida muito próximo ou parecido com o que nós conhecemos como fotossíntese. A despeito disso, sem a iluminação solar adequada, na faixa visual que nós temos no planeta Gaia, eles têm dificuldade de processar qualquer tipo de alimento extraído do ar, da água e da terra. Do ar, o ar atmosférico comum, composto de oxigênio, nitrogênio, gases nobres, é suficiente para oferecer para eles as necessárias produtos de combinação para a sua existência material. Segundo, ele comentou en passant que a origem de a sua local de origem é um sistema distante a 400 anos-luz da Terra. Comentou também a forma como chegaram aqui e a maneira como se locomoveriam aqui em Gaia. Primeiro, eles não foram transferidos para cá fisicamente. O que foi transferido para cá foi a informação que compõe o seu organismo. Essa informação, da maneira como foi transferida, causou então a produção dos elementos adequados aqui em Gaia, para que esses elementos dessem então o nascimento a um semente ou a um organismo como o deles, que cresceu na terra tal qual cresce um vegetal. A partir então desse crescimento, após algum tempo, atingiram um tamanho adequado que pudessem então se locomover, quando então dão início ao seu ciclo de locomoção por sobre a face de Gaia. Eles receberam a informação, ou eles são informação transferida de seus planetas de origem, e nos disseram que isso é feito através de um processo de modulação de onda gravitacional, sendo que a transmissão é praticamente instantânea quando mobilizando ou movimentando, modulando a onda gravitacional. Não há nenhuma outra informação a respeito, porém ficou bastante claro que não é transmissão de onda eletromagnética, porém é variação de campo gravitacional dirigido de seu local de origem para Gaia,
que de alguma maneira influencia os elementos em Gaia, os elementos vegetais, para que produzam, por alguma forma de mutação, o corpo que eles precisam. Após estar produzido, é colocado nesse corpo também pelo mesmo processo de transmissão a informação que eles precisam para existir aqui como seres, e então aparecem aqui como seres. Os corpos que conduzem são compostos também de carbono, como qualquer grupo vegetal, e também tem, segundo ele, a mesma constituição que teria celulose ou coisa parecida. Não foi bem claro a respeito. Não disse, informou claramente que não tem coração, não tem um sistema como o nosso, e que seria muito mais próximo de seiva de árvore do que aproximadamente um sistema de órgãos como o humano, sendo que são muito próximos a seres do reino vegetal. São eles considerados o que seria uma evolução bastante adiantada do reino vegetal. Não deu mais informações a respeito. Segunda informação que nos passou foi que o único desejo da presença deles em Gaia é ser compreendidos. Vamos falar disso um pouco mais adiante. O motivo da visita deles em Gaia foi terem recebido, através das mesmas formas de onda gravitacional, modulada pelos grupos vegetais de Gaia, essa informação de que aqui existiriam vegetais e que este reino, ou Gaia, este reino vegetal, seria preponderante em Gaia e em maior número do que qualquer outro, tornando Gaia um planeta essencialmente vegetal, aonde esses elementos vegetais estariam sofrendo devido a intervenções de outros organismos em Gaia, certa depredação, não necessariamente uma depredação no que diz respeito à quantidade, não está falando de desmatamento, está falando sim da destruição de algumas espécies que se tornarão extintas no solo de Gaia, sendo muito difícil a sua recuperação no futuro. A informação deles é que o sistema vegetal, o reino vegetal em Gaia, tudo que existe nele não é ao acaso e é da forma que é porque assim tem que ser. Sei que isto é uma coisa que explica muito pouco, mas foi o que disse. Nenhuma planta, nenhum matinho, nenhum vegetal nasce sem que seja necessária a sua existência para os outros que estão em volta. Compõe-se de um complexo sistema interativo entre todos os vegetais, aonde eles mantêm a vida em Gaia, considerando Gaia como um planeta essencialmente vegetal, aonde o ser humano ocupa apenas uma pequena parcela dentro dos organismos de Gaia, comparado com todos os outros organismos vivos em Gaia. Assim, o ser humano não é considerado em absoluto, como é indicado pelas nossas questões religiosas, morais e eventualmente científicas, o proprietário do planeta Terra, ou mesmo o habitante mais importante, ou enfim, o topo da cadeia ecológica e aquela coisa toda. Simplesmente ele é um coadjuvante com toda a natureza de Gaia. Não são um grupo de indivíduos ligados, como poderíamos dizer, a uma organização que pretende salvar Gaia. Não, não é nada disso. Ninguém quer salvar absolutamente nada, segundo a informação dele. Ele quer apenas preservar algumas espécies que estão sendo extintas para que elas possam ser então recolocadas ou replantadas, podemos dizer assim, em Gaia, quando for necessário a Gaia que isso aconteça. Não tem nenhum plano de recuperação de selvas, de matas, de salvar seres humanos, absolutamente nada disso, nada messiânico, muito menos religioso e tampouco moralista. Estão simples e unicamente preocupados com essa questão que falamos. Informaram também, de uma maneira bastante breve, que o sistema
o sistema de vida em seu local de origem é um sistema que não tem o que nós chamamos de pirâmide alimentar, porém é um sistema plano, onde os seres vegetais vivem em perfeita harmonia com os seres animais e todos os outros. Foi enfatizado claramente que nenhum ser animal em seu planeta ou vegetal em seu planeta se utiliza de alimentos extraídos de outro ser semelhante ou não a ele, sendo que os animais não comem outros animais, os vegetais não se alimentam de outros vegetais. Não existe uma pirâmide de alimentar lá. O que existe é uma questão plana. Todos se alimentam do ar, todos se alimentam da terra, todos se alimentam da luz solar e todos se alimentam da água. É apenas assim que eles funcionam. Quando duvidamos da sua informação de maneira muito suave, ele disse para que estudássemos algumas populações africanas que têm por costume alimentar-se de terra, água, ar e luz, e que poderiam ser encontradas com facilidade na África, sendo que essas são grupos humanos que já aprenderam a sobreviver e a viver dentro de sistemas planos, onde não há exatamente uma pirâmide alimentar. Nos lembrou também que muitos dos animais ou insetos, não somos especialistas nisso, alimentam-se diretamente da terra e colocou de uma maneira muito simples para a gente. Veja, por exemplo, as minhocas que nascem na terra, se alimentam dela e vivem com ela a partir do ar, da água e da terra, e são elementos com carne. Não comeria eu uma minhoca, mas são elementos com carne e servem dentro de Gaia para alimento de peixes e outros bichos, por exemplo, passarinhos. Dentro desse contexto foi onde nos informaram que era dessa forma que as coisas aconteciam no planeta deles. Todos alimentam-se de terra, água, oxigênio, nitrogênio, ar atmosférico e a luz do sistema deles. Ficaram surpresos de receber essa mensagem a partir de nosso sistema. Não é comum esse tipo de coisa. E mais surpresos ainda em conhecer que no nosso sistema existe uma pirâmide alimentar com carnívoros no topo da pirâmide. Isso colocou eles de sobreaviso, sabendo que ao chegarem em Gaia, certamente seriam de uma forma ou de outra molestados pelos seres em Gaia, carnívoros ou mesmo vegetais, que vivendo junto com os seres carnívoros acabam adquirindo certas características que não são em absoluto da origem desses seres vegetais. Assim, pouca diferença faz para eles qual é o animal que os iria atacar. A partir do momento em que sabiam que iam ser atacados ou molestados, já se prepararam para isso. E aí, então, vem a sua missão de relacionamento com os seres de Gaia. Em absoluto, querem conversar com humanos apenas, querem ser compreendidos. Isso tem um significado que nos passou, não messiânico, mas apenas de dizer, olha, nós somos assim, vivemos dessa forma, fazemos desse jeito. Ok? Compreenderam como é? Compreenderam. Ótimo. Muito obrigado. Cumprimos o nosso trabalho com você. Essa foi a informação. São seres que carregam algum tipo de informação genética dentro dos seus organismos que os transforma naquele tipo de seres que fazem busca, pesquisa e análise. Em absoluto são máquinas, não são máquinas programáveis, não são equipamentos mecânicos, metálicos e coisas desse tipo. Segundo, foi informado por eles que para locomoverem-se Gaia de maneira mais sutil, mais rápida, mais suave, desenvolveram em Gaia mesmo um dispositivo também de natureza biológica, também de natureza botânica ou vegetal. Esse dispositivo serviria para transporte deles aqui em Gaia. Essa foi a informação que foi dada. Após o seu nascimento ou renascimento ou aparição do solo de Gaia,
eles então tratariam de mobilizar-se junto com este equipamento biológico, de características biológicas, para que pudessem então viajar por Gaia acima do solo. Lembraram-nos que muitas das sementes, plantas e coisas em Gaia viajam acima do solo por distâncias bastante consideráveis para poder então inserir-se em outros solos e reproduzir-se, e fazem isso sozinhas ou com a ajuda de seus dispositivos biológicos. Este equipamento foi construído com os materiais existentes em Gaia como um equipamento biológico, como uma planta, digamos assim. Algo muito estranho para nossa entendimento, mas é um equipamento de natureza biológica. Eles se colocam por sobre ele e com esse equipamento conseguem se deslocar rapidamente por sobre a superfície de Gaia. Não entrou em maiores detalhes como isso funciona, que espécie de sistema de gravidade usa, se é como um planador, se é como uma semente voadora ou coisa parecida. Não explicou nada disso e nós não perguntamos também. Por fim, solicitou que esta mensagem com essas informações de alimentação fossem passadas diretamente para quem hospeda os seus companheiros e a ele, que por acaso está dentro de uma unidade gelada. Informou que os seus corpos não morrem em absoluto por serem de natureza vegetal. Ao ser congelados, é como uma semente ou uma muda de planta congelada em Gaia. Ao ser descongelado, colocado sobre a terra e nas condições de iluminação e irrigação apropriadas, eles renascem e têm novamente transferida a informação que estava em seu corpo para o novo corpo biológico. E assim não morrem como nós entendemos. Mesmo se cortados em pedaços e atirados por aí, ainda assim vão renascer de novo, ocupando o mesmo tamanho e a mesma forma que tinham anteriormente, como acontece com muitos vegetais em Gaia. A única forma de destruí-los é por calor ou fogo. Ele disse que caso viesse a acontecer dos humanos desejarem destruir a eles, queimando aos vossos corpos, a situação seria simplesmente resolvida desta forma. Por eles terem o domínio de toda a genética botânica e biológica, ele disse ser capaz de sintetizar qualquer componente orgânico gerado por qualquer vegetal de Gaia ou de outros que nós não conhecemos, inclusive venenos de altíssimo poder destrutivo que seriam capazes de destruir com um ser humano em alguns segundos se inalados pelo ser humano ou aplicados por sobre a pele ou sobre a saliva ou no ar. Eles espargem esses venenos através das suas peles ou poros ou coisa parecida e jogam isso em direção aos humanos ou aos seus ofensores. Por essa razão não portam nenhum tipo de armamento semelhante ao que nós portamos, são absolutamente inofensivos nesse aspecto, não portam armamentos elétricos, eletromagnéticos, por sistemas de reação química como pólvora e coisas desse tipo. Absolutamente não. O armamento, entre aspas, que usam é os seus próprios venenos naturais que podem ser gerados pelo simples desejo deles. E com isso eliminam outras formas biológicas ao seu redor que eventualmente representariam algum problema. Caso estejam caídos em rios, águas, soterrados, terremotos ou coisa desse tipo, uma vez estando em contato com a umidade e com a terra, conseguem novamente obter seus corpos e a informação e crescer. Então, esses são os seres e essa é a informação que foi passada. Tem uma missão em Gaia bastante simples, não são em absoluto, como repito e repetiram várias vezes, nenhuma espécie de organização intergaláctica ou qualquer abobrinha ou besteira dessas. São simplesmente pesquisadores e estudantes dentro deste trabalho. Por fim,
para realizar um processo interno de eletrólise, que eu não entendi exatamente qual é o processo, e que eles precisam desse processo de eletrólise para regenerar alguns eletrólitos e alguns componentes iônicos, e então dar início a algumas reações de regeneração no corpo que eles têm. Eles utilizam normalmente energia elétrica de natureza contínua, que costumam obter através de seus próprios pés ou pendúculos, quando colocados sobre o solo, e extraem essa energia do solo, formando com esses pés ou pendúculos uma espécie de polos de bateria. No local em que eles estão, não existe isso, é uma sala fechada e de alta segurança, não há terra, não há solo, não há como obter energia elétrica para fazer essas reações de eletrólitos. Então, pediram que fosse colocado na sala onde estão um par de conectores metálicos conectados a uma fonte de energia que pode ser qualquer coisa entre 10 a 48 volts dentro de nossa nomenclatura, pois ele não utiliza essa nomenclatura, apenas disse que era algo parecido com isso, e disse que não deveria exceder a uma corrente de 1 ampere dentro da nossa nomenclatura científica. Isso coloca a necessidade dada por ele de que houvesse entre esses terminais e a eventual bateria que estaria ligado, ou fonte eletromotriz que estaria ligado, um elemento para limitar a corrente de partículas que por ali passa. Não se referiu ao nome elétrons, não se referiu a unidades da Terra, apenas disse que é semelhante a, utilizam outros sistemas de medidas, outras unidades, outros nomes e outra interpretação completamente diversa da nossa. Segundo, informou que não reconhecem nenhum tipo de conexão religiosa, não defendem nenhum tipo de conexão com criadores. Apenas sabem que um dia foram criados e continuam com isso sem maiores dramas. Não existe nenhuma preocupação em estar buscando a origem no passado, mas em si o que vão fazer do futuro. Parece ser uma sociedade bastante harmônica e dedicada à existência deles. Segundo, não sentem dor. Não sentem dor como nós temos notícia. Não existem terminações nervosas que permitem a eles sentir dor. Logo, pode acontecer de em seu movimento perderem partes de seu corpo e não se darem conta de que isso está acontecendo, porque não existe dor para eles. Logo, eles têm um movimento de regeneração muito rápido mesmo, colocado como se fosse quase o nascer de um cogumelo, que em alguns instantes uma parte removida é imediatamente reposta pelo seu organismo biológico. Essa é a informação que nós temos para passar para você. Foi uma canalização. Como toda canalização recebida, precisa de uma averiguação, precisa de obter uma averiguação para que seja veraz isso. Foi solicitado que essa informação que nós passamos para você, especialmente relativo à alimentação e à carga elétrica, etc., fosse passado às pessoas que o hospedam. Na impossibilidade disso ser feito diretamente, uma vez que são assuntos sensíveis e etc., talvez você tenha algum meio de fazer essa informação chegar a esse lugar. Como foi informado por companheira, nós não queremos nenhum tipo de publicidade, nada disso. Os nossos nomes podem desaparecer das suas mentes, do tempo. Simplesmente fiquem com a informação e façam dela o melhor uso que for possível para auxiliar essas criaturas. Tá certo? Esse é o nosso desejo e o nosso pedido. Nós não desejamos publicidade, nós não desejamos aparecer em lugar nenhum, não desejamos dar entrevistas, não desejamos absolutamente nada disso. O nosso nome deve